A exposição da palavra. Meus irmãos, que o Senhor seja gracioso conosco e nos abençoe mais uma vez enquanto ouvimos a sua santa palavra. Abramos nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5, do verso 32 ao 37. Atos, capítulo 4, verso 32 a 37. Atos 4, 32 a 37. Leamos a palavra do Senhor, que assim diz. Atos 4, versos 32 a 37, diz assim a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Que o Senhor nos abençoe com a sua santa palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, graças te rendemos pela palavra do Senhor, e agora pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo, mais uma vez, ilumine o nosso entendimento, nos dê discernimento, para que possamos compreender a beleza da tua palavra, a grandeza do Senhor, ó Pai, e vermos, ó Pai, como o Senhor quer conduzir a tua igreja, o teu povo. Fala ao nosso coração, ó Deus, guia-nos na verdade do Senhor, e que o teu Espírito disponha, Senhor, todas as nossas afeições, para que nós possamos, ó Deus, de boa vontade, movidos pelo teu Espírito, obedecer, cumprir aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Fala a tua igreja, ó Pai, nós te rogamos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Meus irmãos, em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 15, o apóstolo Paulo chama a igreja de a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Essa definição não é apenas uma afirmação doutrinária, não apenas define, ajuda-nos a definir a nossa eclesiologia ou a doutrina da igreja, mas ela estabelece um padrão prático da vida da igreja como povo de Deus. Sendo casa de Deus, essa casa, a igreja do Senhor, deve manifestar de forma visível a graça e o poder do Senhor, manifestar aquilo que é natural do próprio Deus, do próprio caráter do Senhor. Isso implica que aqueles que foram chamados, alcançados pela graça do Senhor, a graça salvadora, eles devem viver em sua vida comunitária, em sua expressão diária de vida, uma vida que expresse, que demonstre o caráter de Deus formado na igreja, que demonstre o poder transformador de Deus no Evangelho aplicado ao nosso coração, e também que demonstre a generosidade, o amor generoso do nosso Deus uns para com os outros. Atos 4, verso 32 a 37, apresenta um retrato concreto, é uma igreja real, mostrando essas verdades na prática. Uma igreja vivendo sobre a ação da graça do Espírito Santo e do poder de Deus para expressar no dia a dia a sua vida cristã de acordo com aquilo que ela foi chamada. Aqui nós vimos então uma igreja de fato cheia do Espírito Santo.
que reflete o que aconteceu em Atos 2, o Espírito Santo enchendo a igreja, dando plenitude à igreja, e a igreja então demonstra isso através de sua vida. Assim nós podemos afirmar, a partir desse texto, que a igreja cheia do Espírito Santo vive sob a ação da graça de Deus e manifesta isso na unidade espiritual, na proclamação da ressurreição de Cristo e na generosidade prática, servindo mutuamente uns aos outros. Como então nós podemos olhar para esse texto e aprender desses irmãos da primeira igreja, no primeiro século, como a nossa igreja deve proceder, como nós como igreja devemos viver? Mais uma vez nós lembramos que Atos é um livro histórico, e por ser um livro histórico, nós não tomamos cada coisa do livro de Atos e assumimos que seja normativo para as nossas vidas. Mas ainda que não seja a experiência da igreja de Atos, não seja toda normativa para a igreja, para nós podemos extrair dali os princípios que são, estes sim, normativos para a vida da igreja. Ou seja, aqueles princípios manifestos, vistos na igreja de Atos, e que toda a igreja do Senhor, em qualquer época, em qualquer lugar, deve observar. Como eu disse, aqui nós temos uma igreja cheia do Espírito Santo, e a igreja cheia do Espírito Santo manifesta, em primeiro lugar, a sua unidade espiritual, como evidência da graça e do poder de Deus operando na sua vida. Verso 32, veja o que diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, porém tudo lhes era comum. Um só coração e uma só alma. A expressão um só coração, ou o coração, era o coração e a alma, aqui, revela uma profunda unidade, tanto interior, porque essa unidade é provida pela ação do Espírito Santo nos corações, quanto exterior, expressa no modo como eles viviam a vida comum, juntos no dia a dia, a vida da igreja. O coração, nas Escrituras, sempre que nós olhamos para o Novo Testamento, a gente vê esse termo usado por Paulo, ou usado por Lucas aqui em Atos, que é a palavra cardia, e esse é fácil de sabermos, no original, porque nós temos muitas palavras do nosso português que derivam de cardia, cardiologista ou cardio. Essas palavras derivam da palavra cardia, e sempre no Novo Testamento que se usa essa palavra, geralmente não está se referindo ao órgão em si, dificilmente é uma referência ao órgão físico, mas uma referência ao centro das afeições e da vontade humana. E geralmente também a palavra alma é usada envolvendo a vida interior como um todo o ser do homem, todo o nosso ser é chamado de coração e alma. Então, assim, desse modo, a igreja estava completamente unida, completamente comprometida uns com os outros. Não significa que não havia divergências naquela igreja. Também não significa que não haviam opiniões diferentes dentro daquela comunidade. Mas eles estavam tão unidos pelo Espírito, tão unidos na graça do Senhor, que certamente esses problemas eram facilmente resolvidos. Nada podia quebrar a unidade desse povo de Deus. A prova de que essa igreja não estava toda unida em todos os assuntos é o problema lá de Atos 6. Não quer dizer que em Atos 4 a igreja estava tudo bem e que de repente ela se quebrou lá em Atos 6. Não, é uma igreja de gente como nós, de pessoas pecadoras que carecem da graça de Deus. E ali nós vimos a prova de que um problema interno não é capaz de quebrar a unidade da igreja, porque logo a igreja encontrou uma solução. O problema era a distribuição de alimentos entre as viúvas gregas e as viúvas judias. E logo então os irmãos trouxeram o problema aos apóstolos
e os apóstolos disseram: não é correto que nós deixemos a palavra e a oração e nos dediquemos a isso. Vamos escolher homens que possam cuidar disso. E logo escolheram, elegeram diáconos para resolver aquele problema. Problemas haviam, situações em que irmãos estavam com divergência ou diferenças, certamente haviam, mas a unidade produzida pelo Espírito Santo, o temor nos seus corações, o fato de eles terem uma só alma, um só coração, ajudava-os a lidar com os problemas internos da igreja. Assim, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós temos que reconhecer que o texto está tratando de uma unidade que não é produzida ou que não é artificialmente produzida pela própria igreja. É uma unidade produzida pelo próprio Espírito Santo. Não é um resultado de mera comunhão social externa ou de comprometimento de ideais. Não é somente isso, mas uma união produzida pela operação graciosa do Espírito Santo no coração da igreja. Por isso é que a igreja deve orar por unidade. Nós devemos orar, lutar de todos os modos por preservar a unidade da igreja, como Paulo nos diz em Efésios 4, esforcemos-nos diligentemente por preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que esse esforço é especialmente através da oração, rogando que o Espírito Santo dispense mais e mais graça sobre a igreja, para que a unidade seja preservada, a unidade do Espírito seja preservada. Paulo elabora melhor, de uma forma muito mais detalhada, essa ideia que aparece aqui no verso 32 de Atos, que havia um só coração e alma, e que eles estavam unidos, todos comprometidos uns com os outros. Em Filipenses, no capítulo 2, do verso 1 a 4, Paulo diz assim: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E aí ele explica como que isso vai se expressar na vida da igreja. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Veja que Paulo parece que toma as palavras de Lucas e explica essas palavras de um modo mais prático, muito mais claro, para que possamos compreender o que significa uma igreja com um só coração e uma só alma. Uma igreja que vence as suas dificuldades, lutando humildemente para que a unidade seja preservada, considerando uns aos outros como superiores a si mesmos e considerando tudo que possuem como pertencendo também aos demais irmãos. Aqui nós temos uma unidade que não pode ser limitada à vida coletiva, é claro, ela leva em consideração a vida privada, mas essa unidade não elimina a vida privada e nem a propriedade privada, como alguns poderiam deduzir ou concluir desse texto. Mas o que Lucas mostra aqui é que essa unidade transforma a nossa relação com os irmãos e transforma a nossa relação com os nossos próprios bens. A unidade da igreja transforma a relação da igreja com as coisas deste mundo. O texto não ensina uma espécie de comunismo forçado, mas de uma comunhão voluntária, por causa dessa unidade de espírito, dessa unidade de coração,
ninguém considerava propriamente seu o que possuía, mas considerava que aquilo era para o serviço do outro, para o serviço da igreja, para o serviço dos irmãos. A palavra comum indica compartilhamento, compartilhado entre todos, mas não significa abolição de posse, abolição da propriedade privada. João Calvino, quando comenta esse texto, diz assim: Lucas não quer dizer que eles confundiam as propriedades, mas que cada um estava disposto a ajudar os necessitados, que ninguém retinha para si aquilo que poderia socorrer o próximo. Seus corações estavam tão unidos que eles consideravam até desfazer daquilo que possuíam para que pudessem abençoar aqueles que não tinham nada. Aqui nós percebemos que a unidade parece que era uma coisa tão natural, que fluía tão naturalmente da igreja, parecia que não havia um esforço para que essa unidade fosse preservada. Parece que não havia uma luta, uma busca para que o Espírito fomentasse e aumentasse essa unidade. Mas quando nós olhamos para as Escrituras e olhando o que Paulo diz, esforcemos-nos diligentemente, com diligência, intencionalmente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, nós precisamos compreender, concluir que a unidade da igreja é um imperativo, e imperativos não são opcionais. Eu não tenho a opção de escolher entre ter unidade ou não. Igreja e unidade estão intimamente relacionadas, as duas palavras estão intimamente relacionadas. Aqui, ainda que o doar fosse voluntário, essa unidade não é opcional. O doar é voluntário. O dar o que você tem é voluntário. Mas o estar unido de coração e alma com o seu irmão não é. Não é opcional. É uma obrigação, é um dever cristão, é imperativo. Observe novamente as palavras de Paulo em Filipenses 2, e agora destacando o verso 2 de Filipenses 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo não está dizendo, olha, se vocês quiserem, vocês podem tentar ter o mesmo amor, o mesmo espírito, a mesma unidade de alma, o mesmo sentimento. Não é opcional. Ele diz, façam isso, completem a minha alegria fazendo dessa forma. Pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. É imperativo, é obrigação cristã, é dever cristão. Desse modo, irmãos, nós precisamos entender, para aplicarmos para a nossa realidade, que a igreja não pode ser marcada por individualismo. E a nossa época, o nosso tempo, é especialmente marcado pelo individualismo, onde cada um quer preservar a si mesmo, guardar a si mesmo, até o conceito de verdade é individualista. Sua verdade, minha verdade, eu penso diferente de você. Mas nós não podemos deixar que o individualismo, nem partidarismo, quando se tratar do coletivo, os grupos, divisões, partidarismos dentro da igreja, prejudiquem a unidade da igreja. Nós precisamos entender que ela não é uma coisa frágil, ela é produzida pelo Espírito e o Espírito é poderoso. Mas Deus mesmo ordenou desse modo, que ela fosse cultivada pela igreja. Ela é dada pelo Espírito, mas ela é cultivada pela igreja. Deus nos responsabiliza quanto à preservação da unidade da igreja. A unidade da igreja é tão importante
que ela pode se tornar uma vitrine do amor de Deus, e de fato ela é um meio de ser uma vitrine do amor de Deus para o mundo, de modo que o mundo veja que nós somos servos de Deus. Essa unidade, ela provém do interior, é uma operação da graça do Espírito nos corações, mas ela se torna visível por meio de práticas concretas, ela se torna visível por meio do modo como eu lido e trato os meus irmãos. E nós vamos ver como que isso se expressa de um modo prático nos próximos versos. E aí nós podemos fazer a mesma afirmação, assim como nós dissemos que a igreja cheia do Espírito Santo manifesta unidade como resultado da graça e do poder de Deus na sua vida, a igreja cheia do Espírito Santo manifesta generosidade prática como fruto da graça e do poder de Deus operando nela. No final do verso 32, nós lemos assim: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Nos versos 34 e 35, nós lemos: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A generosidade é visível nesta igreja. A prática do amor generoso, a prática da dádiva, do dar, do oferecer a si mesmo e os seus bens para servir aos outros, é bem claro na vida da igreja de Atos. A generosidade não pode nascer, ela não nasce de pressão externa, não é por necessidade somente. Nós vimos isso claramente nas Escrituras, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto como ofertar. Ela disse: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por necessidade, mas com alegria. A necessidade não é a motivação da igreja aqui, não é a necessidade que faz a igreja ser generosa, é a graça de Deus operando nos corações que faz uma igreja generosa responder à necessidade. A expressão abundante graça que aparece no verso 33, no final do verso 33, explica por que essa igreja era tão generosa. Essa expressão indica que tanto a vida comunitária quanto a generosidade era resultado direto da operação graciosa de Deus na vida daquela igreja, e havia abundante graça em cada um, e porque havia abundante graça em cada um, esses irmãos eram generosos uns para com os outros, eles eram bondosos para com aqueles que tinham necessidade. Sim, o texto é bem claro, o texto diz: pois nenhum necessitado havia entre eles. É triste saber que uma igreja possui necessitados entre eles. Às vezes a igreja pode passar por isso, porque nós nos tornamos tão fechados e individualistas que nós não conhecemos a vida do outro. Os irmãos têm me ouvido falar repetidas vezes aqui que é estranho para mim, ao olhar para as Escrituras, ter uma igreja que eu não saiba nem o rumo onde o meu irmão mora. Se eu não sei nem para que lado o meu irmão mora, se eu não sei quem é o meu irmão, se eu não sei quais são as suas necessidades, então eu estou falhando como igreja. E às vezes, por causa desse individualismo e uma igreja de irmãos tão autocentrados, tão fechados em si, nós nos encontramos no domingo, ou nos encontramos na quinta-feira, no domingo de manhã, domingo à noite, e as nossas conversas se resumem em: bom dia, irmão, boa noite, irmão, como você está? Eu estou bem, e você? Eu estou bem. E no máximo isso, e nós não sabemos
que aquele irmão ou aquela irmã está passando por aflições, por tribulações e por necessidades. E aí nós não sabemos nem como nos posicionar para ajudar, para socorrer. Nós precisamos então entender que não havia necessitados naquela igreja, porque havia uma preocupação uns com os outros. E essa preocupação, ela é uma preocupação divina. A própria lei de Deus mostra que Deus estabeleceu um ideal de que não houvesse necessitado, ou de que houvesse uma vida social adequada para todos os membros do povo de Deus. Deuteronômio 15:4, ele estabelece uma lei e ele diz que deveria ser daquele modo para que entre si não haja pobre. Ele tinha essa preocupação, e o texto, é claro, está apontando para aquela situação de miséria, para que não houvesse entre o povo de Deus pessoas passando por situação miserável, que as pessoas tivessem pelo menos as suas necessidades básicas, que ninguém passasse necessidade, ninguém passasse por necessidade de alimentos, pelas coisas básicas da vida. Aquilo que era o ideal de Israel no Antigo Testamento encontra cumprimento agora na igreja, não por lei, mas por graça, não por obrigação imposta, mas por resposta à graça de Deus nos corações. O texto descreve um padrão aqui: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. É importante destacar algumas coisas aqui. Primeiro, não era obrigatório, ninguém era obrigado a vender nada e dar para os seus irmãos. Segundo, a distribuição não era igualitária, era distribuído de acordo com as necessidades, de acordo com aqueles irmãos que tinham necessidade. Sim, era proporcional à necessidade de cada um. A igreja não se limita aqui a viver a sua vida nos termos espirituais que nós classificamos. Vamos crescer juntos na graça, vamos crescer juntos na capacitação do Espírito Santo de Deus para servirmos com os dons nos trabalhos da igreja, vamos proclamar juntos. Mas eles tinham como resposta também: vamos crescer juntos servindo uns aos outros, ajudando uns aos outros. Lembra, irmãos, aqui a igreja não elimina as diferenças, mas ela trata a necessidade. Certamente ela não consegue eliminar todos os problemas, mas ela resolve as urgências para que ninguém entre os irmãos passasse necessidade. Alguns chamam isso de comunismo bíblico, o que não é adequado. Em Atos, a motivação é teológica, enquanto o comunismo tem motivação econômica, política e ideológica. Em Atos, a motivação é responder graciosamente, como resposta da graça de Deus nos corações, e voluntariamente, não como uma obrigação, não como uma coisa imposta. Ninguém era obrigado a fazer com que esse fosse o padrão social correto da igreja naquele momento. Ninguém era obrigado a vender suas posses. Ninguém era obrigado a entregar o que possuía, dando a ideia de que esse aqui é o padrão correto, esse é o padrão social correto. Quem tem posse, quem tem casa, tem que vender. Olha, você tem casa e eu moro de aluguel, você tem que vender a sua casa para me ajudar. Não era essa a ideia. Ninguém era obrigado a fazer nada. Olha o que Pedro disse, por exemplo, a Ananias. Nós vamos ver ainda a exposição no capítulo 5, e Ananias e Safira, que vendo Barnabé e outros irmãos vendendo suas propriedades, decide também vender a sua propriedade e distribuir à igreja. Só que o que acontece é que Ananias e Safira fazem com a motivação de aparecer e não de ser generosos. Eles não eram generosos.
Eles queriam notoriedade. Mas veja que quando Pedro corrige Ananias, quando Ananias aparece com a metade do dinheiro do terreno, dizendo: olha, está aqui tudo, todo o dinheiro que nós conseguimos. Pedro, sabendo, o Espírito Santo tendo contado isso a Pedro, Pedro sabia que ele estava mentindo. Pedro disse o seguinte, verso 4, capítulo 5, verso 4: conservando, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? O que Pedro está dizendo com isso? Se o terreno fosse preservado, se você não vendesse o terreno, seria errado você ter uma posse, uma propriedade? Não, não há qualquer erro em você preservar a sua propriedade. Você não é obrigado a vender. E vendendo, se você vendeu o seu terreno, vendeu a sua propriedade, agora você é obrigado a entregar o dinheiro para a igreja? Não, você não é obrigado, você poderia manter o seu dinheiro. Agora, uma vez que você decidiu entregá-lo, se você tivesse feito da maneira correta, trazido apenas a metade e dito: aqui está a metade do terreno, ótimo, mas ele trouxe a metade e disse: eu estou dando tudo. O que Pedro, quando Pedro corrige, Pedro está dizendo: o teu terreno é teu e o teu dinheiro é teu, ninguém te obrigou a entregá-lo à igreja. Agora, você querendo se amostrar, você querendo aparecer diante dos homens, diante de nós, você mente ao Espírito Santo. O problema não era a propriedade em si, ou ter que vender, mas o problema era a mentira. Então, o que Pedro está deixando claro aqui é que ninguém era obrigado a vender nada. Não tinha uma doutrina na igreja, não tinha uma imposição apostólica de que quem tinha propriedades tinha que vender pelo menos parte delas e dar para a igreja, para que a igreja pudesse socorrer os irmãos. Não tinha essa obrigação, na lei de Deus nunca teve essa obrigação e não há essa obrigação. Ninguém é obrigado a vender nada para ajudar os irmãos. Aquilo que estava acontecendo era uma resposta da generosidade de Deus expressa na generosidade da igreja, a ação da graça de Deus no coração dos discípulos. Pastor Mestre Henry disse o seguinte: eles não faziam de tudo uma propriedade comum por lei, mas eles estavam tão prontos a compartilhar, que era como se tudo pertencesse a todos, como se tudo fosse comum, como se cada um dissesse: o que é meu, meu irmão, é teu também, e nós vamos partilhar o que nós temos. Com a aplicação, meus irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, lembrar que generosidade cristã não é uma espécie de assistencialismo superficial. O foco não está na necessidade em si, mas na expressão da graça de Deus na vida da igreja. Onde a graça de Deus é abundante, um dos sinais é que a avareza é mortificada. Onde a graça de Deus é abundante, a avareza é mortificada. E onde a graça de Deus é abundante, a generosidade aflora. Isso deve ser um fato na igreja, na vida de uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja deve cuidar dos seus de forma concreta, de forma responsável e de forma sacrificial, se for necessário, não deixando que nenhum irmão esteja em situação de necessidade. Essa vida de unidade, nós vimos na primeira parte, no verso 32, e de generosidade, no verso 32 e 34 e 35, fortalece o testemunho público da igreja. A igreja olha, o mundo olha para a igreja e ele então testemunha o amor de modo prático na vida da igreja. E foi Jesus quem disse que isso é um testemunho para os de fora. João capítulo 13, verso 35, Jesus faz a seguinte afirmação: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se nós amamos uns aos outros, o amor cristão é prático. O amor cristão é prático. Se amamos uns aos outros,
servimos uns aos outros. Em terceiro lugar, meus irmãos, a igreja cheia do Espírito Santo manifesta testemunho da ressurreição de Cristo com convicção do seu poder. E aí parece que não tem nada a ver com a generosidade da igreja. Tem sim. O texto diz assim, o verso 33 diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O termo aqui para poder é o mesmo termo usado para o poder do Espírito Santo que foi derramado lá no verso 8 de Atos 1. É o mesmo termo, que inclusive talvez seja conhecido por você também, que é a palavra dunamis, ou dinâmica. Você conhece a palavra dinâmica, são palavras derivadas de dunamis. Mas nesse texto especialmente, nesse verso especialmente, indica eficácia espiritual, que os apóstolos estavam pregando eficazmente, por causa do poder do Espírito operando neles. Eles pregavam com grande poder o Evangelho, testemunhando da ressurreição de Cristo. O testemunho apostólico não era apenas um testemunho informativo, era um testemunho transformador e centrado na obra de Cristo, na ressurreição de Cristo. E talvez nós possamos perguntar de novo, por que é que esse versículo está aqui no meio de um texto sobre generosidade, sobre doação. Aqui nós vimos então que os apóstolos, ou o trabalho dos apóstolos, reafirma diante da igreja qual é o centro da missão da igreja. A missão da igreja é proclamar a obra de Cristo, é proclamar a ressurreição daquele que deu a vida por nós. A igreja não se organiza em termos de programas sociais. A igreja não se organiza em torno de necessidades sociais, mas ela se organiza em torno da obra de Cristo. Muitas igrejas se perderam, especialmente as que abraçaram. A igreja católica abraçou primeiramente a teologia da libertação, que era uma preocupação com o pobre, como se o evangelho fosse para tratar a pobreza. E logo depois as igrejas evangélicas abraçaram também a mesma perspectiva com a teologia da missão integral, e abraçaram a mesma perspectiva como se o evangelho devesse se preocupar especialmente com a pobreza, por causa daquilo que Jesus afirmou, que ele veio para cuidar dos pobres, que ele veio para que o evangelho deveria ser pregado aos pobres. Talvez as pessoas entenderam errado e pensaram que o evangelho era especialmente para pobres. E quando une com aquilo que Jesus afirmou, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, isso aqui logo fomentou essa doutrina, tanto na teologia da libertação, quanto na missão integral. Mas aqui, claramente nesse texto, a gente vê que a igreja não pode se organizar em torno de necessidades sociais. Nós não podemos transformar a missão da igreja numa missão social, uma missão para os pobres. E a gente vê muitas igrejas, especialmente trabalhos novos, evangelismo, plantação de igreja, começando com assistencialismo, tentando atrair pessoas para a igreja em troca de cestas básicas. E isso é um erro. O que acontecia na igreja de Atos era, na verdade, um cuidado dos irmãos, um cuidado para com os irmãos. A igreja, todo o povo de Deus, deve fazer isso voluntariamente. Se tem necessidade, o seu vizinho está passando por necessidade, você não depende da igreja para ajudá-lo, não. Você tem que ajudá-lo, é dever. Mas transformar a missão da igreja numa missão social é um erro. A mensagem do evangelho, ela é para a salvação da alma. Mas todo aquele que é salvo pela mensagem do evangelho, ele se compromete também com o cuidado do corpo, com o cuidado dos irmãos. A mensagem do evangelho é clara. A nossa salvação é que dá sentido à vida na terra.
E nós não podemos preocupar ou entender que a igreja só tem sentido se ela ajudar os pobres. A igreja só cumpre a sua missão se ela ajudar os pobres. O texto está claro, eles pregavam com poder a mensagem da ressurreição de Cristo. E de fato, se nós não entendermos que o que dá sentido à vida da igreja, a missão da igreja, é a mensagem do Evangelho, o testemunho da ressurreição de Cristo, então não faz sentido nem existirmos como igreja. 1 Coríntios 15, 14, Paulo falando sobre a importância da doutrina da ressurreição, da obra de Cristo na ressurreição, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança e vã a vossa fé. Se não tem ressurreição, não faz sentido nem ajudar os pobres, não faz sentido fazer nada, não faz sentido nem ter fé, não faz sentido nem pregar. Então, a pregação do Evangelho, a mensagem da ressurreição de Cristo é central na vida da igreja. A vida comunitária é evidência do poder da ressurreição operando no povo de Deus. Nós só existimos como igreja porque Cristo deu a sua vida na morte e ressuscitou ao terceiro dia. E essa bênção da ressurreição move a nossa missão, nos faz estar juntos, unidos, e então servindo uns aos outros. Como aplicação, nós devemos pensar o seguinte: que uma igreja, ela pode ter organização, ela pode ter recursos, ela pode ter programas eficientes, mas se ela não está centrada na ressurreição, se ela não está centrada na obra de Cristo, não há poder real na igreja. Não há sequer sentido missionário para essa igreja, que transformou a missão da pregação do Evangelho numa missão social. A igreja sem o Evangelho é só mais uma sociedade humana, como qualquer outra. Muitas religiões fazem o bem, muitas religiões ajudam os pobres. Qual então seria a diferença se a igreja se resumisse a ser uma instituição para ajudar os necessitados? Qual seria a diferença entre a igreja e as demais instituições humanas? Nenhuma. A igreja seria só uma ONG, como qualquer outra ONG no mundo. Por isso esse verso é importante aqui no meio. A vida da igreja está centrada na ressurreição de Cristo, no testemunho da ressurreição de Cristo. A vida comunitária saudável deve sempre fluir de um evangelho fiel. Muitas igrejas estão enganadas porque estão promovendo demais programas sociais, esquecendo do evangelho. Lucas, então, para fechar a ideia, apresenta um exemplo concreto, um caso concreto dessa graça operante, para que os irmãos pudessem ver como que a bênção do Evangelho estava sendo refletida na vida prática da igreja. E aí nós vamos para o quarto e último ponto. A igreja cheia do Espírito Santo se manifesta em exemplos práticos de vida transformada. Ou seja, a sua vida deve servir para alguma coisa, deve servir de testemunho para outros, como modelo, como padrão de testemunho para os outros. Olhamos para o verso 33, 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exaltação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E o nome dele é interessante, é um apelido que ele recebeu dos apóstolos, é interessante. Até tem uma canção que foi feita a partir da experiência de José, desse José, que o chama de José da Consolação, né? Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Por quê? O seu nome indica alguém que encoraja, que consola, que edifica. Esse Barnabé,
que vendeu o seu campo e doou para a igreja, é o mesmo Barnabé que, quando os apóstolos duvidaram da conversão de Paulo, foi até ele e o acolheu e disse: não, irmão, eu te apresentarei aos apóstolos e eu abonarei o seu testemunho. Esse José era um homem que tinha um testemunho da graça de Deus de modo prático na sua vida. O seu coração estava cheio da graça e ele reflete isso na sua prática. O texto diz que ele tinha um campo e que ele vendeu esse campo e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Diferentemente de Ananias e Safira, ele não disse: olha, aqui está a totalidade quando eu estou dando só a metade. Não, ele vendeu o campo e trouxe o preço. O texto está indicando que trouxe o total, a totalidade do que ele vendeu, ele trouxe e deu aos apóstolos. Esse texto, essa afirmação demonstra uma série de coisas importantes aqui. Primeiro, a submissão dele à liderança dos apóstolos. Ele reconhecia que os apóstolos eram quem deveriam cuidar, administrar a igreja. Ele não decidiu administrar por conta própria. Está se tornando comum, cada vez mais comum, pessoas dizerem o seguinte: olha, eu não entrego o meu dízimo na igreja porque eu não sei o que vão fazer com ele. Então eu separo o meu dízimo e eu compro cestas básicas e eu distribuo para os pobres. Eu pego o meu dízimo e dou para os necessitados. Eu pego o meu dízimo e vou no hospital e vejo aquelas pessoas pobres que estão saindo dali, que precisam comprar remédio, e eu compro remédio para aquelas pessoas. Não está correto. Não é você que decide administrar como o dinheiro de Deus deve ser administrado. Se você decidiu entregar o dinheiro a Deus, então é aqueles que Deus colocou na administração que devem administrá-lo. Então a primeira coisa que está aqui, claro, é a confiança na liderança dos apóstolos. Segunda coisa, a confiança na administração da igreja, que a igreja iria administrar corretamente. Certamente era um valor grande, era uma grande quantidade de dinheiro, porque era um terreno, e ele vendeu aquele terreno e entregou todo o valor à igreja. Certamente ele confiava na administração da igreja. Terceira coisa que nós percebemos aqui: desprendimento material. Ele não era preso à riqueza, não era preso às posses, ele não era um homem avarento. Preste atenção aqui que Barnabé não é apresentada, a história de Barnabé não é apresentada aqui como uma exceção, como um exemplo. Lucas toma um dos casos e exemplifica. É como se ele estivesse dizendo: olha, isso é muito comum nos dias de hoje, ou nos dias daqueles dias da igreja. Isso era muito comum. Mas deixa eu dar um exemplo concreto. Um caso concreto foi o irmão Barnabé, que pegou um terreno, vendeu e doou à igreja. Então Barnabé não é apresentado aqui como uma exceção, mas como um exemplo da generosidade que era prática de toda a igreja, de todos os irmãos que tinham posses. Isso deve nos confrontar sobre a maneira como nós lidamos com aquilo que Deus tem nos dado em relação às necessidades dos nossos irmãos. Nós nos preocupamos? Nós nos preocupamos com aqueles que estão passando por necessidade? Preocupamos de fato em atender às necessidades básicas de alimento, de medicação, de coisas assim que porventura o irmão possa precisar? Nós precisamos tomar como exemplo. 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Com alegria, a motivação deve ser alegria e generosidade. Não tristeza, constrangimento, nem necessidade, mas alegria deve ser a motivação no coração do crente. De forma prática, como nós podemos aplicar aqui? A igreja precisa de homens e mulheres como Barnabé, não apenas com recursos, mas com corações dispostos. Porque a gente já viu claramente que Deus não olha para a quantidade que é dada.
mas para a motivação por trás da doação. A gente vê isso em dois casos concretos. No caso de Ananias e Safira, porque eles deram uma boa quantidade. Deus não queria tudo. Deus nem exigiu nada. O que Deus corrigiu foi a motivação do coração, que eles mentiram perante o Senhor. Um outro caso concreto é o caso da viúva que tinha apenas 2 moedas e que elas, diferentemente dos demais que estavam ali no templo e ofereceram grandes quantias em dinheiro, ela tirou 2 moedas, as únicas que ela tinha, e entregou. E então Jesus disse que naquele dia aquela viúva havia dado mais do que todos os ricos juntos. Por quê? Matthew Henry disse que quando as 2 moedas caíram no fundo do gasofilácio, o seu coração foi junto. Ela entregou o seu coração juntamente com as moedas. E foi isso que Barnabé faz, ele entrega o seu coração. Não é somente as suas posses, mas o seu coração também está em Deus, o seu coração também é entregue ao Senhor. A generosidade é isso, quando o coração vai junto. Se nós damos por necessidade, por tristeza, para querer nos destacar entre os demais, então não é a motivação correta. Não é a motivação correta. E a gente vê claramente quando é a motivação correta. Tem tantas coisas que são feitas na igreja que os irmãos fazem e dizem: pastor, não conta não. Pastor, não precisa contar, tá? Então muita coisa que você vê acontecer aqui, aconteceu porque alguém chegou e disse: pastor, está aqui, não conta para a igreja, não precisa me agradecer, não conta para a igreja. Ali a gente vê o coração, o desejo de servir, como Barnabé estava pronto a servir. Olhando para esse texto então, meus irmãos, esses versos de 32 a 37, o livro de Atos nos apresenta um retrato da igreja como ela deve ser. Ainda que não seja, olha, a igreja deve imitar cada coisa que a igreja de Atos fez, não é isso. Mas ali tem um retrato de uma igreja unida no coração e na alma, de uma igreja generosa na prática, de fato, de verdade, de uma igreja firme no testemunho da ressurreição, de uma igreja rica em exemplos vivos de graça e de generosidade. Isso não é apenas um ideal humano, mas é o resultado da graça de Deus operando no meio do seu povo, de algo que nós devemos buscar como igreja. Senhor, que os nossos corações sejam generosos para com os nossos irmãos, para com aqueles que necessitam. A nossa confissão de fé, no capítulo 26, o primeiro tópico, tratando sobre a vida da igreja, diz o seguinte: todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com Ele comunhão em suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros, no amor, participam dos mesmos dons, das mesmas graças, e são obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Isso significa que cada cristão tem o dever de cumprir seus deveres, tem a obrigação de cumprir os seus deveres para contribuir para que tanto a alma quanto o corpo de cada irmão seja bem cuidado pela igreja. Nossa oração e o nosso desejo deve ser que o Senhor nos conduza nessa caminhada, para que tenhamos uma vida à semelhança dessa vida que nós presenciamos no final do capítulo 4 de Atos. Que o Senhor nos conceda corações e almas verdadeiramente unidos no vínculo do Espírito. Que nós sejamos tão unidos de coração e de alma, que nós saibamos cultivar
amor verdadeiro, cuidado mútuo, preocupação santa uns com os outros, vivendo juntos para a glória de Deus, tão unidos que nada seja capaz de quebrar a nossa unidade, porque ela é fruto do Espírito Santo em nós. Que o Senhor também nos conceda graça abundante, operando em cada um de nossos corações, para que nós possamos dar esses frutos, fruto de unidade, de generosidade, de serviço prático. Sim, como fruto, que o Senhor nos conceda generosidade verdadeira, no cuidado mútuo uns dos outros, que cuidemos uns dos outros em amor. E por último, que o Senhor nos conceda um testemunho fiel do Evangelho, da ressurreição de Cristo, proclamado com poder e eficácia, para que mais pecadores conheçam a graça salvadora de Cristo. E ao vivermos assim, do amor do Senhor, que o mundo veja que somos discípulos de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e derrame sua graça em nós. Amém. Vamos orar? Senhor nosso